Olá a todos, estamos aqui em mais um Primecast, o podcast da Prime Comunicações. Eu estou super feliz e empolgada aqui com o nosso convidado de hoje. É muita informação, muita coisa boa que a gente vai trazer, mas antes de tudo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho aí para que outras pessoas possam também participar, conhecer e ver as notícias que a gente traz aqui. A pessoa que a gente está trazendo aqui vai trazer informações muito profundas. É o que eu posso dizer para vocês assim de cara. Que eu tenho certeza que vão tocar você e vão fazer você procurar por mais informações. Porque existem pessoas que vão assistir esse podcast e vão se identificar. Eu tenho certeza. Antes de mais nada, algumas pessoas estudam psicologia. Outras vivem pela busca pela consciência. Hoje eu converso com Leandro Lira, psicólogo, psicanalista, terapeuta sistêmico e transpessoal, fundador do Retiro Refúgio da Alma aqui em Guaraciaba do Norte. Um homem que não trabalha apenas sintomas, mas padrões invisíveis, que integra ciência, espiritualidade e desenvolvimento humano. Ô Leandro, seja muito bem-vindo. E eu quero começar do começo. Por favor, fica à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Eu sei que é um momento muito especial. Realmente, nosso contato já vinha de um tempo, né? É verdade. E eu sempre digo que nós estamos dentro de uma coerência superior do universo. E nada acontece por acaso e nem na hora errada. Tudo É verdade. É na hora certa. Então, realmente, se hoje o universo nos presenteou com esse momento, é porque as pessoas certas estarão aqui assistindo, evoluindo junto conosco, conhecendo mundos que talvez até soam estranhos, mas quando nós vamos perceber essa caminhada, essas experiências, nós percebemos o tanto que esse universo da mente, da alma, da física quântica, da cura interior é tão importante e tão necessário nos dias de hoje, onde tantas pessoas estão passando por tantas crises emocionais e o planeta está passando por essa transição, né? Onde muitas pessoas estão despertando, muitos escândalos estão vindo à tona. E tudo isso é para que realmente o máximo de pessoas consiga abrir os seus olhos, sua consciência e busquem essa evolução. E é por isso que você está aqui. Muito obrigado. Para ser interlocutor, de repente, de Guaraciaba, para que todas as pessoas e quem assistir, né? Quem possa assistir, possa também compreender, né? Abra seu coração para esse momento. Aos 12 anos, você questionava o sentido da existência. O que uma criança dessa idade sente para começar a buscar algo tão profundo? É interessante que a minha trajetória espiritual, eu digo assim espiritual porque realmente foi quando eu me conectei com algo além de mim. Eu participava de um projeto e nesse projeto as crianças que participavam eram molestadas, né, por um professor que conduzia esse projeto. E dentro daquele momento, daquele ambiente onde eu era uma das crianças que estava sendo molestado, né, por esse professor, eu comecei a sentir angústias profundas, dores profundas na alma, e até que um dia eu recebi uma voz que falava dentro de mim: um dia você vai curar muitas pessoas e essa é a sua missão. E eu me lembro que eu comecei a receber essas vozes e essas intuições me falando o que eu iria ser e como eu poderia fazer para sair daquela situação onde eu não poderia contar para outras pessoas. E naquele momento, quando eu comecei a escutar essa voz, o primeiro comando que essa voz me deu foi: você vai para a Igreja Católica e lá vai começar uma jornada de cura. E aí foi quando, aos 12 anos, eu criei coragem, saí desse projeto e fui para a Igreja Católica em busca dessa cura de mim mesmo. Então eu fui me curar e fui andando por várias religiões, por várias filosofias, por vários lugares em busca
de curar essa criança que um dia tinha sido molestada. E foi buscando essa cura que eu também fui encontrando maneiras de curar outras pessoas. Então, hoje eu não guardo rancor dessa pessoa, não apoio, inclusive já atendi pessoas que foram molestadas por ele e ajudei tantos quanto chegaram no meu caminho em busca dessa ajuda. Então, minha caminhada começou um pouco dolorosa. Começou pela dor. Pela dor, foi desafiador, mas vencedor, eu aprendi, é aquele que vence a dor. Vencedor não é aquele que se coloca em primeiro lugar, não é aquele que se acha o maioral e nem o mais forte. O vencedor é aquele que vence as suas dores. Então, o quanto você é capaz de vencer as suas dores, é essa a porcentagem que você pode se achar um vencedor ou não. Que incrível isso, né? A gente fala a palavra vencedor e muitas vezes não percebe o sentido próprio da palavra, né? A junção dela, vencer a dor, né? Um tempo atrás eu participei também de um curso chamado Curando o Curador, Cuidando do Cuidador. E ele falou assim que a nossa expertise vem através da nossa dor, que foi justamente o que aconteceu com você. Isso, exatamente. Você encontrou na psicologia respostas ou ferramentas? Na psicologia eu encontrei ferramentas, né? A psicologia para mim foi o primeiro passo. E logo nos primeiros meses de curso eu percebi que a psicologia era uma ferramenta para ajudar outras pessoas, mas não era o suficiente. É tanto que hoje eu não atuo mais tanto como psicólogo, talvez uns 10% como psicólogo e o restante como terapeuta de outras abordagens. Então a psicologia foi o início para mim, mas eu sou muito grato porque ela me trouxe o primeiro olhar sobre a mente humana. E depois eu encontrei formas de curar mais profundas. Psicólogo, psicanalista, terapeuta sistêmico, transpessoal, quer dizer, você aprofundou em estudos que foram necessários para que hoje você tivesse essa maturidade, dessa compreensão tão profunda da cura das pessoas. Exato. Realmente, quando eu iniciei esse meu processo de terapeuta, eu não iniciei como psicólogo, eu iniciei como psicanalista. E até como Freud fala, né, que a psicanálise é a cura pela fala. E quando eu fui nos meus processos de terapeuta, eu percebia que só isso também não trazia a cura. Então, muitas pessoas vinham, falavam, expunham as suas dores, mas a resolução, de forma mais rápida, como eu também esperava, não acontecia. Então, eu comecei a receber demandas bem pesadas, que não eram resolvidos apenas com a conversa e que precisava de algo mais profundo. Então eu me lembro que eu atendi uma vez uma professora que ela disse: olha, eu tenho dores no corpo todo e é uma coisa muito séria. Para mim conseguir trabalhar às 7 horas da manhã, eu tenho que me acordar às 5 para o meu corpo ir se mexendo aos poucos e esquentando até eu conseguir ir trabalhar às 7 horas da manhã. E quando nós fizemos uma constelação quântica com essa professora, nós percebemos, dentro da constelação, que ela representava o pai que tinha sido esfaqueado. Então, nós percebemos, através da constelação, que ela tinha uma certa mágoa ou um bloqueio com esse pai, por a forma como ele tinha partido. E inconscientemente ela se conectava com ele. Porque a consciência coletiva que a constelação ensina diz o seguinte: quando você exclui ou tem raiva de um familiar, você vai repetir as questões desse familiar. Então, no caso, como ele faleceu esfaqueado, ela sentia as dores das facadas no próprio corpo. Quando ela se resolveu com ele, de forma incrível, ela se curou. É tanto que hoje até hoje é uma pessoa muito grata, muito especial, talvez deve assistir.
E essa foi a primeira constelação que eu fiz. Olha que interessante. Isso acho que foi uns 8 a 10 anos atrás. Então foi algo bem profundo. Bem impactante. Quando isso aconteceu, eu acordei. Eu disse, meu Deus, é isso que eu preciso. É isso que eu gosto. Eu gosto de entender mais do que o que a pessoa é capaz de me mostrar. E na profundidade, né? É verdade, é. Uhum. E que de forma simples você pode explicar o que é constelação quântica estrutural? Porque assim, a gente sabe que existem constelações familiares, constelações sistêmicas, a gente sabe que foi criada pelo Bert Hellinger, existe todo um conceito dele, mas cada terapeuta acaba tendo também a sua forma de fazer, né? E você criou a constelação quântica estrutural, é isso? Isso. No caso, a constelação estrutural, não fui eu quem criei, mas eu fui juntando, como você acabou de dizer, né? Cada terapeuta, ele vai trabalhando com seus pacientes e vai percebendo formas diferentes de trabalhar. E a constelação familiar, ela só trabalha com a família. E eu fui percebendo que existiam muitas situações que não envolvia apenas a família, que envolvia, por exemplo, organizações, empresas, que envolvia até outras vidas. Então, alguns pacientes, eu me lembro que eu atendi uma paciente minha que, inclusive, a mãe dela me disse, olha, antes da fulana ser atendida por você, nós não sabíamos mais o que fazer porque ela estava numa mesa, numa maca de um hospital psiquiátrico amarrada. E nós não sabíamos o que fazer. E levaram ela em psiquiatras, levaram ela em psicólogos, levaram ela em centros espíritas e outras casas religiosas de outras religiões. E não se sabia o que era. Até que ela chegou a mim e eu fiz uma constelação quântica. E nessa constelação quântica nós percebemos que ela estava com um registro de outra vida. Nesse tempo, eu ainda não acreditava tanto em reencarnação, porque eu venho de uma raiz católica e evangélica. Então, eu não tinha muita fé nisso, mas apesar de eu não ter essa fé toda, eu sempre gostei muito da liberdade e de entender o ser humano. E quando eu atendi essa querida, ela viu uma pessoa acompanhando ela e era um relacionamento de outras vidas. E quando isso foi resolvido, ela começou a melhorar muito, de forma exponencial. Hoje eu atendo a família dela, inclusive, e pessoas que elas já indicaram, porque os pais dela são pessoas também que trabalham com desenvolvimento humano, com terapias. E depois disso, realmente eu percebi que não era mais só a família, não era mais só o hoje. Existiam pacientes que traziam questões de outras dimensões sutis e que as pessoas não tinham coragem ou até neutralidade ou conhecimento, porque muitos psicólogos, muitos terapeutas têm preconceito. Sim. E colocam logo, é um demônio, ela tá possessa, essa pessoa não tem mais jeito. Só que, na verdade, é uma situação que precisa ser resolvida, que precisa ser vista com muito carinho e que vai se resolver. Então, hoje, ela é a prova para mim de que a constelação quântica, ou seja, a constelação além dos moldes tradicionais, também é importante, também pertence, né? É interessante, porque o quântico vem de energia também, né? De energia, E assim, energia não morre. Então, se a energia não morre, então tem certas situações que realmente ultrapassam os mistérios físicos e pensamentos físicos e a gente realmente não entende. É muito interessante o que você trouxe. Realmente, assim, a quântica, né, que é a energia. E o que é energia? Energia é informação. Então, energia é informação. Quando as pessoas dizem, eu senti agora uma energia, ela sentiu o quê? Uma informação. Porque no universo, as partículas de energia são informações em transmissão. Então, a consciência daquilo que acontece e aconteceu não morreu. Continua em um baú que Freud chama de inconsciente, Jung chama de inconsciente coletivo, Bert Hellinger chama de inconsciente sistêmico e
eu chamo de o grande campo de informações, de espiritualidade. Que interessante. E que guarda todos nós, né? Guarda, né? Quando você fala em padrões invisíveis, o que exatamente estamos repetindo sem perceber? O que estamos repetindo? Cada um de nós repete algo de nossa família. E fazemos isso de uma maneira inconsciente, sem percebermos. Hoje, por exemplo, hoje chegou 2 gansos lá na fazenda. E quando eles chegaram, me veio a ser um insight, porque eu disse, meu Deus, esses gansos que estão chegando hoje não é vontade minha. Na verdade, é a vontade da minha mãe, que falava isso quando eu era criança. Olha, quando for no meus finais dos meus dias, eu quero estar num sítio criando muitas aves. E realmente nós repetimos padrões daquilo que ouvimos, daquilo que pensamos e daquilo que nem imaginamos. Quando um paciente meu chega para mim, a primeira coisa que eu pergunto é: qual era a profissão do seu avô e da sua avó? Aí a pessoa, meu Deus, parece muito com a minha profissão. Ou então segue um pouco dessa linha. Então realmente o que são esses padrões? O que uma geração sonha, planeja e talvez não executa, inconscientemente, a geração seguinte se sente impelida a executar. E onde é que entra o meu trabalho dentro da constelação? É quando as pessoas, recebendo esse destino, entendem que é muito pesado, que não dá. Então, quando as pessoas percebem isso, meu pai, por exemplo, eu atendi eu tenho muitos casos, eu gosto Vai de falando, interessante é eu isso. Eu atendi em Fortaleza uma vez uma paciente que ela veio com a seguinte demanda: por que eu faço vestidos de noiva luxuosos, já vesti pessoas famosas, mas não prospero? Eu tenho pessoas famosas que vestem o meu vestido, mas eu não prospero. Por quê? E quando nós fizemos uma constelação, na constelação nós descobrimos que nenhuma mulher da família dela havia se casado. Então, foi naquele momento que eu disse, querida, você trabalha com vestido de noiva, não é como profissão. É para compensar uma falta de todas as mulheres que não foram honradas e que não tiveram a oportunidade de vestir um vestido de noiva. E aqui na constelação tá mostrando que, na verdade, o seu lugar no mundo é como corretora de imóveis. Olha o que tem a ver uma coisa com a outra. Ela ficou impactada e até um pouco com raiva, porque eram muitos vestidos e realmente era muito interessante a coleção dela. Só que ela teve fé e disse, pois eu estou me desapegando. E quando ela foi para outro estado, ela começou a vender ilhas, começou a vender mansões de pessoas famosas. E eu me lembro como se fosse hoje, na beira da piscina, tomando um espumante sozinha, dizendo, Leandro, eu estou no lugar certo. Eu disse, querida, você não está mais preenchendo um vazio familiar. Você não está mais preenchendo um padrão familiar. Você agora é simplesmente você. Vá viver isso. Então, realmente, existem padrões invisíveis, existem sofrimentos invisíveis que vão nos conduzindo de tal maneira que, de repente, você diz, meu Deus, minha vida já passou tantos anos e eu ainda não fiz quase nada. É interessante isso, né? Porque nós temos essa consciência, tem a consciência normal do fato da gente, vamos honrar nossa ancestralidade. Mas também existe o inconsciente coletivo por trás. O inconsciente coletivo por trás, que traz informações que não estão na nossa consciência, mas que repetimos esses padrões. Exatamente. Muito forte. Muitas pessoas culpam o destino. Uhum. Você acredita que repetimos histórias que não são nossas? Você acabou de falar. Com toda certeza, eu acredito. Me conte mais alguma. Realmente são muitas histórias. Eu me lembro que eu atendi também outra paciente que ela chegou a mim quando ela quebrou pela 3ª vez. Ela disse, olha, eu não aguento mais, já quebrei a minha 3ª empresa e eu quero entender onde foi que essa história iniciou.
E quando nós fomos fazer uma constelação, o pai dela já havia quebrado 3 vezes. E na quarta ele tinha prosperado. Então eu disse, olha, querida, inconscientemente, você acredita que deve quebrar 3 vezes, senão uma culpa silenciosa e inconsciente vai tomando de conta de você. E agora você vai prosperar. Pode fazer a próxima empresa. Se não quiser nem constelar, nem precisa. É na sua mente que está a reprogramação. Ela tá honrando o pai. Honrando o pai, porque quando os pais passam por uma situação e os filhos não passam pelas mesmas coisas, inconscientemente eles acreditam que estão fazendo algo errado. Porque tudo que a criança recebe, ela recebe como uma verdade, como amor. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, um caso também que eu atendo muito, são de mulheres que conhecem homens abusivos, agressivos, e na verdade são homens parecidíssimos com seus pais. Então, inconscientemente, elas buscam esse amor, porque quando elas estavam na primeira infância, elas perceberam que isso era amor. Elas receberam esse aprendizado. O amor é a agressividade, o amor é o homem ser tóxico, o amor é o homem trair a mulher. Então não é que ele falou isso, mas ele ensinou através de comportamentos. Que são as lealdades inconscientes. Lealdades invisíveis, chamadas pela constelação. Então, na verdade, muitas vezes, uma profissão que eu possa estar fazendo, ou algo que eu não estou dando certo, na verdade, estou honrando a minha mãe ou meu pai que não deram certo, ou meu avô, ou meu bisavô, que também não deram certo, porque eu vou ficar me sentindo uma culpa inconsciente. Uhum. Se eu prosperar, eu vou estar desonrando a origem deles. Pai. E aí, quando realmente uma pessoa não consegue prosperar e não tem força naquela profissão, é porque essa profissão ou não é dela, ou porque ela está repetindo padrões de antepassados. Eu hoje me percebo repetindo uma profissão que foi dos meus avós, mas eu repito com a minha energia. Aí é onde muda. Por exemplo, meu avô, eu vim descobrir no ano passado, inclusive, que ele iniciou a jornada dele. A primeira profissão do meu avô foi indo de Guaraciaba a Heriotaba, com o pai dele, levando folhinhas de mastruz, de alfavaca e de várias plantinhas para vender como chá. E hoje eu trabalho com o quê? Hoje eu trabalho com plantas. E eu recebo pessoas do Brasil e de fora do Brasil, que vêm a Guaraciaba, se curar com plantas. Só que não é com o chá como ele fazia, mas com outras formas ensinadas pelos povos indígenas, e que eu consigo também fazer esses resultados e ainda maiores. Então, quando você entende o que é do seu avô, o que é dos seus ancestrais e o que é seu, então você consegue fluir e prosperar. Explica um pouquinho mais sobre a questão da constelação. Por exemplo, uma pessoa quer fazer uma constelação com você porque não está dando certo na vida, não tem um relacionamento bom, alguma coisa. Ela vai fazer uma constelação para descobrir qual é o sentido de sua própria vida? A constelação, ela é uma investigação. Então, digamos que a pessoa, ela queira entender a raiz daquele problema. Eu estou com um problema na minha empresa. Qual é o problema? Então, por exemplo, eu recebo muitos empresários, né, hoje. E uma vez eu recebi um empresário que ele disse, olha, eu estou tendo prejuízos altíssimos na minha fábrica, de 400 mil, de 300 mil. E quero saber o porquê. E quando nós fizemos uma constelação, nós descobrimos que a constelação é essa investigação. Ela não espera de você a resposta, ela lhe dá. Então, na constelação nós descobrimos que esse setor que trazia esse prejuízo estava imitando inconscientemente a irmã dele, que iniciou essa fábrica com ele e que em determinado momento cresceu muito, prosperou muito, e ele disse, não quero mais você na minha fábrica porque você faz esses erros. E aí foi quando, inconscientemente, aquela irmã foi excluída, e para o inconsciente coletivo ninguém pode ser excluído, todos têm que pertencer. Aquele setor inteiro repetia inconscientemente o comportamento da irmã dele. E aí ele chegou para mim, e agora o que se faz? Inclui. Querido, você vai fazer uma festa da fábrica. Quantos anos a fábrica vai fazer? 30 anos.
Pois na festa de 30 anos você vai chamar ela, você vai honrar ela, vai falar no nome dela no microfone, vai fazer uma placa na parede, vai colocar fundador, fulano de tal, qual fundadora, fulana de tal. Dando honra a ela. Dando honra a ela. Se você fizer isso, as coisas vão melhorar. E aí ele fez isso e o prejuízo sumiu. Por quê? Porque não era só uma questão empresarial, era uma questão mental, espiritual. Por que não espiritual? Espiritual não é uma religião, espiritual é energia. Sim. Então, naquela situação tinha uma energia ali, ou seja, uma informação de um comportamento que não era daquele setor, era de alguém que já tinha passado naquele lugar. Então, a constelação, ela lhe traz a raiz de qualquer problema. Então, eu até digo para algumas pessoas que a constelação é como se fosse 15 terapias em uma só. Em 2 horas, em 1h30. É interessante isso. Diz uma coisa, qual a diferença entre espiritualidade saudável e fuga emocional? A espiritualidade saudável é quando você olha para a sua própria vida, para a sua própria realidade e vai mudar. E a fuga, eu digo até que é através da religiosidade. Porque a religiosidade, ela é bonita aos olhos das pessoas, né? Porque tá usando aquele tipo de roupa, e naquele lugar. Só que aquela pessoa talvez não está se transformando de verdade. Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É o que está escrito na Bíblia, que inclusive eu já li 7 vezes, né? Quando eu fui evangélico e católico. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Ou seja, nem todo aquele que se parece de Deus é de Deus. Porque, na verdade, o que vai dizer é a espiritualidade que está fora da religião. A religião, ela é muito importante. Eu acho incrível. Amo todas. Por isso que hoje eu gosto de todas as religiões. Mas a espiritualidade, ela não é vivida dentro do templo. Ela é vivida fora do templo. Então, dentro do templo, você expressa sua religiosidade. Fora do templo, é a vivência. E na hora da vivência, não é a religiosidade que vai lhe salvar, é a espiritualidade. Então, na hora da pressão emocional, não é uma reza. Você vai fazer uma reza e não vai saber nem fazer a reza. Mas a sua conexão vai trazer muitos insights. Então, eu nunca me esqueci quando o meu apartamento pegou fogo, por exemplo, e eu estava num atendimento com uma adolescente e me ligaram: Doutor Orleandro, o seu apartamento está pegando fogo. E quando disseram isso, então logo eu pensei o seguinte: sim, o que você é apegado nessa vida? O meu apego hoje é minha profissão, meu propósito que me levou até onde eu cheguei. Então é só uma coisa material. Então, quando eu cheguei na hora do incêndio, o síndico me seguiu e ele disse, e olhava pra mim, eu não chorava, não fazia nada, e o meu apartamento, o incêndio pegou 21 apartamentos em cima, e eu olhei, e aí o bombeiro disse: o que você quer ver aqui? Eu disse: eu quero ver meu quarto de oração. E aí foi quando ele disse: tá, vamos colocar uma roupa em você. E eu entrei, e quando eu entrei, todo o apartamento incendiado. E o livro que eu tinha escrito, que era esse, tava com a página aberta que dizia: eu te libero, eu te amo. Que aí foi quando iniciou uma nova etapa na minha vida, né? Que realmente um mentor que eu tenho, que se chama Frei Damião, né? Que é um espírito. Um espírito sábio, de sabedoria. Ele tinha me pedido há 2 anos atrás, na verdade, daquele ano, há 2 anos atrás, para que eu viesse a Guaraciaba construir um sítio terapêutico. Então ele tirou o empecilho. E aí eu dizia: eu não venho, não quero ir para lá, não quero ir porque eu amo Fortaleza, meu apartamento é um lugar que eu sempre quis, perto do mar. Então daqui eu só vou para São Paulo e para outros lugares, eu não volto para Guaraciaba. E aí foi quando eu passei 2 anos dizendo não vou, e um certo dia eu me lembro que ele me acordou de manhã e disse: você hoje vai fazer uma despedida. E eu liguei pra minha irmã Luziane e disse: Nanana, já de Nanana, né? Nanana, o Frei Damião me visitou hoje de manhã e disse que eu vou fazer uma despedida. E aí ela disse: que coisa boa, vamos fazer uma oração? Eu disse: vamos. E fizemos uma oração, colocamos um louvor.
E ok, eu disse, não, é uma despedida, é um novo ciclo. Não sabia nem o que era isso. E quando eu vi, era isso. Meu, seu apartamento E aí, pegando fogo. quando eu vi aquela cena e aquele livro no chão, esse livro aqui no chão. Inclusive, vamos falar sobre eles Vamos agora. falar sobre ele, né? É. E aí, quando eu vi esse livro, depois eu vou lhe mostrar até a foto, e tudo se queimou, menos essa página. Só pra te dar um recado. Eu te libero, eu te amo. E a outra página era foque em quem está celebrando você mais do que os que estão te criticando. E aí, quando chegou nesse momento, eu disse, meu Deus, que coisa séria tudo isso. Que coisa séria tudo isso. E aí, eu senti uma paz muito grande. E foi quando ele disse, agora está na hora de você fazer isso. E foi quando eu cheguei em Guaraciaba e começou a acontecer muitas coisas incríveis. E hoje meu apartamento tá lá alugado. Outras pessoas podem usufruir. E você transformou, então, um espaço no Refúgio das Almas. É o refúgio da alma. Refúgio da Alma. Da alma, porque da mente do ser, né? Você quer falar do Refúgio da Alma ou quer falar dos livros agora? Eu acho que o que você quis, sabe? Vamos falar dos livros? Vamos. Antes de chegar nesse Refúgio da Alma, me fala, já que a gente falou do livro, da questão de estar essa página aí, você escreveu 3 livros. Foi. Muitas pessoas me pediam pra me escrever livros e eu não tinha vontade. Apesar do meu tio já ter escrito 33 livros, então ele tem tantos livros escritos que não publicou. E eu dizia, meu Deus, o padre tem muita paciência, mas eu tenho um TDAH altíssimo, então eu não tenho paciência. E o primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, que foi em 20 minutos, quando eu escrevi esse livro. Mostra aqui pra cá. Não fui eu que escrevi, né, esse livro. Sussurros do Infinito. Quando eu recebi essa visita do Frei Damião em uma ayahuasca, né, vamos falar sobre Já vamos falar da ayahuasca. Em uma ayahuasca, eu recebi essa visita de Frei Damião, que era um frei, um católico, e eu não era mais católico há não sei quantos anos. Acho que eu passei 7 anos na igreja evangélica, e depois que eu saí, eu não sabia nem que era ele. E aí ele falou comigo e eu disse, o senhor é um católico? Porque eu não tenho interesse de conversar. E aí ele disse, eu tenho muitas coisas pra tratar com você. E vou lhe ensinar muitas coisas. E uma delas, você vai escrever um livro. E esse livro vai ser uma comunicação entre a espiritualidade e as pessoas. Então, esse livro, as pessoas vão poder abrir em qualquer página, vão fazer uma pergunta mental e o livro vai responder. E vai começar uma conversa. Deixa eu fazer uma pergunta mental. Pode fazer. Fiz. Diga o número, do 9 ao 108. 97. 97. Não é falta de tempo, é falta de prioridades. Uau! Olha só! Respondeu. Vamos ter essa conversa particular depois. Então, esse livro, ele é mais uma conversa. Então, a pessoa vai perguntando para Deus, para a espiritualidade, ou até para si mesma. O que minha alma quer dizer para mim hoje? Então, ela abre e recebe essa resposta. E os outros? E esse se chama Terapia da Alma. E esse também, ao invés de ser uma frase, é uma carta. Um texto, Então a pessoa recebe um texto diretamente para aquela situação. E o outro que eu também escrevi foi esse, que é a biografia do meu tio, que é o menino que seguiu os passos dos santos. Então, meu tio é uma pessoa muito iluminado, que já participou de coisas grandiosas dentro da Igreja Católica, né? Inclusive hoje ele faz parte da comissão que vai canonizar em breve o Padre Cícero do Juazeiro. E eu sinto que essa minha espiritualidade, essa minha busca veio dele. Então, muita coisa que mudou na minha vida, muitas coisas que se abriu na minha vida, eu devo a ele. Ele realmente é um grande referencial para mim. E eu sentia que o mundo precisava saber da história dele. Tem mais 2 livros escritos, mas eu estou esperando a hora certa de lançar.
Eu sou uma jornalista das antigas, né? Jornalista não pode demonstrar emoção nem nada. Por isso que o podcast é tão incrível, que eu posso dizer que eu estou empolgada. Muito, com muita informação, porque é algo que me interessa muito. A ayahuasca, como é que entrou na sua vida? A ayahuasca iniciou... Primeiro tem que dizer, tem que dizer o que significa para as pessoas. A ayahuasca é um chá que foi recebido pelos indígenas há mais de 10 mil anos. E é um chá composto por uma planta e por uma raiz, chacrona e jagube. Uhum. E essas plantas juntas formam a ayahuasca, que tem o poder de descalcificar a glândula pineal e faz com que você tenha insights e visões até de olhar perto de situações que você precisa resolver ou conhecer sobre a sua própria vida. Eu tinha preconceito. Uma paciente que eu amo ela, um dia me ligou: Orleandro, nós temos que tomar um chá. Eu disse: querida, eu fui evangélico, então eu não gosto dessas coisas. Então eu não sou evangélico mais hoje, mas também eu não gosto de nada disso. Não quero esse assunto. Aí eu não falei. Até que um dia, minha secretária me liga e diz: olha, Orleandro, tem uma paciente vindo de Nova York pra fazer 3 dias com você. Ela pediu pra fechar sua agenda 3 dias. E eu acho que é um fake, porque a pessoa veio de Nova York pra Fortaleza. Eu disse: então mande um pix, se ela... fake. Aí eu me lembro que essa minha paciente, ela disse... Ele aceitou, pois tá bom, vou marcar. Eu quero todos os horários dele de sexta, sábado e domingo. E quero marcar consultas pra minha mãe e pro meu irmão também. E quero deixar logo tudo pago. E aí, quando ela chegou, a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi o seguinte: eu tava no início da minha carreira, eu não sabia que tantas pessoas iam viajar pra viver experiências comigo. E eu disse: querida, por que você veio de tão longe? Por que você não fez online? Ela disse: não, eu queria saber se tudo isso era de verdade mesmo. Eu disse: como assim tudo isso? O quê? Ela disse: eu vi tudo isso em um chá que eu tomei no Peru. E eu, inclusive, vi você. Eu? Sim, você apareceu e falou tudo pra mim como é que eu tinha que fazer. E eu vim atrás de você. E eu disse: como é que eu fiz isso? Se eu não tenho esse poder, não me considero nem um santo. Na verdade, eu não estou mais envolvido com nenhuma religião. Não entendi. Ela disse: apenas trabalha. Eu disse: pois vamos começar agora. E aí eu comecei um processo com ela muito profundo, de cura de 3 dias. E aí ela disse: você quer ir tomar lá no Peru? Eu disse: não tenho coragem, porque eu só vou onde o meu carro chega. Porque se for uma coisa que não é de Deus, se for uma coisa que não é de Deus e que eu não gostar, não interessa onde seja. Eu vou me levantar, vou entrar no meu carro e vou embora. Então, infelizmente, eu não posso ir. Mas isso ficou na minha mente. E o que esse chá? O que ele faz? Onde é que eu encontro? Onde é que eu compro? Só que eu descobri que para poder adquirir de maneiras mais sagradas é dos próprios indígenas. Só que os indígenas não iriam repassar um chá desse pra mim, porque é um chá muito precioso e muito sério. E foi quando eu comecei a receber outras pessoas. Eu fui tomar o chá e o chá mandou vir aqui. Aí começou uma perturbação. Que chá é esse que mandou o povo vir a mim? Até que um dia eu fiquei revoltado. Eu disse: olha, não sei quem é aí que tá mandando esse povo, mas eu quero dizer o seguinte: se for verdade, eu quero tomar. Aí foi quando apareceu uma paciente maravilhosa pra mim, e ela disse: Orleandro, eu tomei um chá em Fortaleza com um rapaz muito sério e tudo. Eu disse: eu posso ir? Se não puder ir, não quero mais nem que fale. Pode. Aí falou com ele aceitou que eu fosse, e eu fui. Muitos têm medo, eu não tinha medo. Eu não sei porque eu tenho essa coragem dentro de mim muito grande, eu tenho certeza que eu vou ser protegido nas situações que eu estiver em paz. Eu disse: eu tô indo em paz, eu quero saber que chá é esse. Aí eu fui. Quando eu cheguei, lá são 4 doses. Então eu tomei a minha primeira dosezinha. Eu disse: agora. Acontece. Aí lá é de uma forma, e dentro do meu processo tem toda uma jornada e um acompanhamento, porque vem também o terapeuta guiando, né? Mas lá você tomava o chá e ia pra uma rede. Aí eu fui pra uma rede e disse: agora
o que vai acontecer? E aí, quando foi com mais ou menos 25 minutos, eu tive minha primeira visão. Aí começou. Muitas visões e explicações sobre minha vida, que são coisas que eu gostaria até de falar aqui, mas eu acho que ainda não chegou o tempo. Mas eu me lembro que uma das coisas que ela me disse é o seguinte: você tá disposto a morrer? Morrer? Aí eu pensei logo assim, menino, que escândalo. Orleandro morre durante um chá. De ayahuasca. De ayahuasca. Mais um. Eu disse, não vai ser bonito. Vai ser uma manchete. Não vai ser bonito essa informação. E eu disse, que tipo de morte é essa? É a morte. Não, eu tô sentindo que eu tenho que aceitar. Eu quero. E aí, quando eu disse eu quero, eu senti um adormecimento no meu corpo inteiro. E eu entrei por um túnel. E esse túnel, quando eu cheguei do outro lado, veio um anjo e leu meu nome inteiro, João Orleandro Lira de Souza. E eu me lembro que eu chorava. Não sabia nem por que eu tava chorando, porque eu não sou muito de chorar. E aí eu chorava muito, 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 muito. E eu disse, por que eu tô chorando? Será que não é porque eu não fui pro céu? Mas aqui também não é um inferno, porque não tá tão feio assim, não. E aí ele disse... E ele começou a ler minha vida inteira. Naquele dia você fez isso, naquele dia você não fez, naquele dia você... Isso. E foi dizendo detalhes de tudo que aconteceu na minha vida, desde a infância até naquele dia. E aí foi quando ele disse algo muito pesado. Ele disse, você ganhou o mundo inteiro e perdeu sua alma. E eu perdi minha alma pra quem? Pra distração. Aí foi quando eu fiquei impactado. Se a distração é porque você tem um dom de curar as pessoas, de ajudar as pessoas, e você está distraído com os glamours da vida. Então, eu tinha tido sucesso, eu tava com um carro que eu gostava, um apartamento que eu queria, atendia muita gente famosa, e era o psicólogo famosinho dentro da minha sala, lá no 19º andar, a sala toda espelhada de vidro, olhando Fortaleza como eu queria. Então eu disse, essa vida é a minha, é aqui que eu quero. E aí ele disse, você está ganhando o mundo, está ganhando tudo que você quiser, mas ainda tem uma parte sua que ainda não foi desenvolvida, que é a espiritualidade. E aí eu fiquei sem reação, chorei muito, 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 muito. E eu disse, o que eu tenho que fazer? Aí ele disse, acorde, porque agora você vai voltar. E aí naquele momento, eu me lembro que eu tava chorando muito também, porque eu tinha morrido. E eu senti a sensação do que é morrer. E quando você tem a sensação de o que é morrer, dá um certo desespero. Porque chegou uma hora que eu disse, eu morri. Morreu. Eu morri. Morreu. E aí foi quando eu entrei numa crise dentro de mim só. Porque eu disse, não, eu não vou dar nenhuma crise aqui pra ninguém me ver, mas eu vou ficar só comigo isso. E aí eu entrei e disse, tá certo. Eu não vou ser um espírito rebelde, não. Eu aceito a morte. Aí foi quando ele disse, você recebeu mais uma chance. Você tá voltando. Aí quando eu retornei assim, eu tava consciente, porque eu acho que não lhe deixo inconsciente, mas eu estava dentro de uma visão de olho aberto. Então quando eu voltei pro aqui e agora, aí foi quando eu escutei um homem dizendo assim, se levante e vá pro outro lado da fogueira. Aí eu me levantei e fui pro outro lado da fogueira. Quando eu cheguei lá, aí eu vi a ayahuasca, que era uma índia muito grande, e ela dizia, você foi convidado hoje para ministrar essa experiência para pessoas do mundo inteiro. Aceita? Aí eu fiquei muito paralisado e eu perguntei, e eu estou preparado para isso? E aí ela disse, preparado não está, mas tem muita ousadia. E a moeda mais cara do lado de cá é a ousadia. E a mais barata é a dúvida. E você tem muita ousadia. Eu disse, então se essa é a moeda necessária, eu aceito. Ela disse, só tem uma coisa. Nesse primeiro ano, nem um fim de semana em casa. Todos estarão viajando.
E eu disse, e as pessoas? Como é que eu vou espalhar isso pras pessoas? Ela disse, essa parte não é com você. A sua parte é de aceitar e fazer. A parte de escolher é nossa. Eu aceito. E aí eu me levantei daquela ayahuasca, já estava no final, como se eu fosse um leão. E quando foi uma semana depois, eu comecei um processo que foi justamente o seguinte. Não, essa parte eu não posso contar, não. Mas. Eu não posso contar, mas. Com um mês, eu já estava com um grupo em Guaraciaba, em Fortaleza, em Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Londres. As pessoas que assistiram, que estão assistindo agora, de repente sentiram curiosidade ou um chamado para ayahuasca. O que precisa fazer contigo? Fala contigo pelo Instagram? Pronto. Fala com a gente no Instagram, né? Que a nossa equipe vai estar recebendo. A pessoa vai fazer uma anamnese. Nem todos podem, realmente. Então, eu sempre digo assim, que a ayahuasca não é uma coisa que eu convido todo mundo. Não acho que é pra todo mundo. Se alguém chega pra mim dizendo que não quer tomar, eu encorajo a não tomar. Eu admito que já tomei. Uhum. E a minha experiência foi extrasensorial. Foi uma extra, assim, que não tenho nem palavras. Uhum. Mas eu... Vamos falar do Refúgio da Alma? Vamos. Fale do Refúgio da Alma. Então, você criou, então, o Refúgio da Alma. Isso. Só abrir um parênteses, né, da ayahuasca. Quem deseja tomar ayahuasca, primeiro faz essa anamnese e vê se tem um perfil para viver a experiência. Quando a pessoa tem o perfil, ela recebe um jejum, uma preparação, então ela pode consagrar a ayahuasca. Mas quando a pessoa não tem um perfil, ela não pode. O refúgio, ele surgiu já no início de tudo isso, né? Quando eu ministrei a segunda turma de ayahuasca, a minha segunda turma foi no sítio do meu avô. E eu me lembro que veio pessoas de Recife, veio pessoas de várias partes assim do Brasil para essa experiência. E quando eu estava dentro do processo da ayahuasca, eu vi uma senhorinha baixinha e ela dizia uma coisa pra mim, ela diz, olha, você vai vir morar aqui. Aqui? Sim. Aí eu cheguei para o padrinho e disse, padrinho, me diga uma coisa, tem uma senhora falando comigo, assim, assim, assim. Ela disse, sei quem é, minha avó. Ai, é? É. O que ela tá dizendo? Ela tá dizendo que eu vou morar aqui. Ele disse, você quer? Eu disse, quero não. Porque eu me sinto muito feliz na cidade, conhecendo outras pessoas. Eu sou jovem, eu acho que meu lugar é lá. Então ótimo, faça o que você sentir. E pronto. Só que realmente eu comecei a receber muitas demandas de pacientes dizendo pra mim o seguinte: Dr. Orleandro, eu quero ir pra um retiro com você de 4 dias. Eu quero ir pra um retiro de 3 dias. Eu quero ir pra um retiro... Eu disse, mas esse retiro vai ser aonde? Porque não tem um local. Eu faço a ayahuasca em certos lugares. Um deles era uma fazenda de um paciente meu em Aquiraz. Mas lá é a fazenda dele. Eu faço um momento e encerrou. E aí eu comecei, olha, o seu trabalho tá mudando. O seu trabalho tá mudando. O seu trabalho não é só mais um atendimento. O seu trabalho agora vai ser uma experiência. Até de mais de um mês. Então tem pessoas que façam uma semana, um mês... 40 dias. 40 dias. Como é que acontece isso? Então as pessoas, elas primeiro contactam, né, com a gente. Aí elas fazem uma sessão, geralmente. E elas trazem a intenção. Eu quero resolver minha criança ferida. Eu quero resolver esse problema. Então a gente entra numa imersão. Quando a pessoa chega, ela já vai passando por vários processos e por várias sessões. E cada sessão é trabalhando uma área dela. Então, tem dias que tem pessoas que querem trabalhar criança ferida sexta-feira à noite. Aí sábado de manhã já acorda e já começa a trabalhar traumas da adolescência. Depois a parte empresarial à tarde, à noite. A gente já entra no ayahuasca.
e a pessoa vai trabalhar a parte espiritual dela, de manhã já é outra coisa. E tem pessoas que tiram férias e dizem, eu quero passar minhas férias todas em retiro. Então, no nosso retiro hoje, nós temos cavalos, então a pessoa pode ter uma aula de equitação com o cavalo, ela pode relaxar, pode descansar. E não vai faltar o que fazer, porque são várias turmas chegando e outras saindo. Então vai chegando de 3 amigos, 4 amigos, vai chegando de 1, de 2, e de repente... Na verdade, o mundo que você deixou veio até você. Exatamente isso. E quando quando eu aceitei esse chamado, pra mim foi a melhor coisa do mundo, porque eu não imaginava o tanto que a cidade grande tinha me adoecido. E foi só vindo para o sítio que eu percebi o tanto que a natureza me fez bem. Eu ia perguntar justamente isso. Você falou muito sobre a minha vida lá em Fortaleza, minha vida assim, e não queria vir. E hoje? Hoje, pra mim, foi a melhor coisa do mundo, né? O meu apartamento tinha mesmo ter pegado fogo, graças a Deus, que pegou fogo. E quando eu vim, eu não sabia nem o que construir, pra ter noção. Mas tudo que eu fiz foi orientado pela minha bisavó, essa senhorinha que apareceu pra mim. Então eu tomava ayahuasca, me encontrava com ela e ela me dizia, construa isso, e nesse lugar. E as pessoas perguntam, aqui tem arquiteto? Quem foi o arquiteto? Eu disse, eu só tenho um arquiteto, o primeiro arquiteto foi a vovó Nisa, que ela me disse tudo, como era cada forma, cada coisa, como era tudo. E eu ia dizendo, querido, eu preciso que você faça uma coisa assim, assim. Eu disse, e cadê? Cadê a arquiteta? Eu disse, não tem um arquiteto. Tem minha bisavó que me disse. E cadê ela? Eu disse, ela tá em outro lugar. Falando pra mim que não tem como você ir conversar com ela, mas você tem que acreditar. E começou a acontecer de tal maneira que em 5 meses estava construído. Tudo pronto. Tudo pronto. E aí já estava recebendo meus pacientes, as pessoas. E me curou. Primeiro o refúgio me curou. Eu percebi o tanto que a natureza faz bem ao ser humano. O tanto que pessoas como eu, que possuem TDAH, se sentem bem olhando para o verde. Inclusive hoje, na China, em várias partes do mundo, os médicos já receitam ir para a natureza para se renovar. É tanto que o escritório do Elon Musk, o complexo dele, ele fez uma floresta dentro do complexo dele para os funcionários poderem trabalhar melhor. O dono do Facebook e do Instagram também elaborou... É um retorno, né? Na verdade, é um retorno às raízes. Às origens, exatamente. Estamos com o tempo já esgotado. Foi muito, muito, muito interessante a nossa entrevista, a nossa conversa. Eu acho que, com certeza, tocou muita gente. E eu queria que você falasse agora para as pessoas que moram aqui na Serra, porque você é mais conhecido fora, né, do teu trabalho do que aqui em Guaraciaba. E eu gostaria que você falasse, pode até diretamente para a câmera, e falar onde você pode ser encontrado, como é que as pessoas podem fazer, e fica à vontade. Eu gosto muito de dizer um versículo da Bíblia, né, que diz que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, para cada trabalho, existem os chamados e existem os escolhidos. Então, os escolhidos são pessoas que realmente sentem o chamado. Eu não tenho essa coisa de dizer, venha fazer uma consulta comigo, venha para um ayahuasca, venha no meu sítio. Não, lá a gente não recebe visitante. Porque eu acho que para tudo na vida tem a pessoa se sente chamada. Então, se você que assistiu realmente sentiu esse chamado, essa vontade, então você entra em contato com a gente pelo meu Instagram, que é Orleandro Lira, ou então o Instagram Retiro Refúgio da Alma. Você vai receber as explicações, os valores. E se depois de tudo isso você ainda sentiu o chamado, é porque realmente você tem que ir. E quando a pessoa não sente, eu digo, não vá para um lugar, vá para uma terapia que você sinta o chamado. Porque quando eu fiz isso, eu comecei a receber muitas pessoas maravilhosas que eu não aceito ninguém obrigado, não aceito ninguém. Eu tô em dúvida se eu faço ou não, então não faça. Porque não é essa a energia. Eu acho que a energia é o seguinte: o meu coração está aqui hoje, então faça. Então, se você realmente sentiu, então você faz. É tanto que hoje o meu público é mais de Fortaleza e de outros lugares.
nem é tanto da Serra, porque quando eu cheguei, muitos pastores e pessoas de igrejas pensavam que vai fundar uma religião, uma igreja e tudo. E eu disse, não, eu até admiro quem lidera uma religião, porque é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. E o meu local é uma clínica de curar as pessoas que se sentem chamadas. É tanto que lá tudo é em triangular, tudo é triangular, porque representa 3. E representa justamente uma passagem da Bíblia, que eu também recebi, que Jesus, em um determinado momento, ele pega 3 discípulos e leva para o monte. E lá, Jesus se encontra com os espíritos ancestrais de Moisés e Elias. E Jesus conversa com essas 2 pessoas que tinham morrido. E muita gente diz, meu Deus, mas não é possível falar com os mortos, viu, Jesus? É proibido. Então, Jesus conversando com os mortos é proibido. Você tá pecando. Então, Jesus fez isso porque naquele momento ele conversou com os ancestrais e ele só levou 3. Então, quando ele estava distribuindo os pães, os peixes, pregando, rezando, orando, restando os mortos, foi para a multidão. E quando ele foi conversar com os ancestrais para resolver algumas coisas, que depois que ele voltou, ele até mudou a lei. Então, a lei que Moisés tinha feito, Jesus pega e diz, agora só tem 2 leis, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, de repente, ele foi lá, conversou com o ancestral que fez as leis e ele muda. Então, significa que ele resolveu alguma coisa, mas ele só levou 3. Então, hoje eu estou em cima de uma montanha, em um sítio que é a 10 mil metros acima do mar, e eu acho que só pode chegar a 3%, que é justamente esses 3 que querem conversar com seus ancestrais, com a sua história, com a sua própria vida e resolver algo. Então, se você assistir esse chamado de eu quero resolver algo com a minha história, com a minha ancestralidade, quero entender, então talvez esse seja o chamado. Eu vou lá contigo. Lhe aguardo. Obrigada, Leandro, por Muito obrigado pelo convite. Obrigado por todas as informações. Parabéns pelo podcast. Maravilhoso a energia. Que ótimo. Gente, infelizmente o tempo já estourou. Mas é tanta coisa interessante, né? Que a gente fica tudo empolgado para querer saber mais. Ele falou aqui qual é o Instagram dele, Orleando Lira, arroba Orleando Lira, só colocar assim. Orleando Lira. Tem o Refúgio da Alma também, que você pode buscar no Instagram. E com certeza lá você vai encontrar informações também interessantes para quem sentiu o chamado. Quem sabe você é um dos 3, né? Obrigada por tudo, até a próxima vez.